Em nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, nossa Páscoa ela é celebrada com muita alegria, com muito vigor. Essa é a data mais importante para nós, do nosso calendário. Com certeza nós celebramos muito o Natal, quando chega dezembro, nós temos um dia para fazer isso, mas nós também temos um dia para celebrar o que Cristo fez naquela cruz, naquele sepulcro vazio que mudou a nossa história, a nossa vida, a convicção de tudo que a gente é. A gente tem conversado um pouquinho sobre o que a Páscoa significa de fato para nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que foi imolado e morto naquela cruz. Hoje é dia de celebrarmos e conversarmos um pouquinho a respeito dessa verdade. Vou pedir para o pessoal passar o slide que o bonequinho aqui não está funcionando. Hoje nós queremos celebrar sobre a vida e a ressurreição de Jesus Cristo. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao versículo 23. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, é a tua palavra que foi lida e proclamada aqui nessa manhã. A voz do próprio Deus, Criador e soberano sobre tudo e sobre todos. Que essa palavra encontre guarida no nosso coração, como terra boa e fértil, e que produza frutos de arrependimento, salvação e transformação. Nós pedimos isso no teu nome. Amém. A pergunta que ano após ano vem na minha mente, e eu insisto em fazê-la, é o que de fato nós sentimos quando nós pensamos em ressurreição. É uma coisa que parece que é simples, mas quando você tenta pensar sobre isso, não é tão simples quanto parece. Eu acredito que todos nós aqui já tivemos a triste oportunidade de encararmos alguém dentro de um caixão. A triste oportunidade de olhar para um corpo que não tem mais vida e olhar para aquele corpo e saber que a vida não reside mais ali, que tudo acabou, que tudo foi limitado, que o tempo chegou ao fim para essa história aqui. Dá uma sensação estranha, não dá? Dá uma sensação esquisita. Eu já contei aqui para a igreja que eu trabalhava com isso quando eu era enfermeiro. Eu era captador de córnea para transplante. E eu entrava no necrotério, às vezes à madrugada, alta madrugada, sozinho. Sim, sozinho. E ali eu me paramentava todo para poder fazer o procedimento de retirar o globo ocular daquele doador e preparar todo aquele material para enviar para que alguém pudesse receber aquela córnea e pudesse voltar a enxergar ou fosse curado de alguma mazela que estava sofrendo. Mas não foi uma, duas ou três vezes que 3, 4 horas da madrugada eu estava ali, eu
e uma pessoa, como alguns chamam um cadáver, um corpo, e encarando a morte, a gente sempre pensa na vida. Quando a gente fala de ressurreição, a gente olha para essa cena e pensa, ressuscitar é aquela pessoa onde não existe mais vida, ela se levanta e volta a viver. Você já viu isso? Você já testemunhou isso? Você já viu isso acontecer? De repente, alguém que está morto levanta e vive. A distância dessa vivência talvez cause no nosso coração um distanciamento da profundidade do que significa isso. É um verdadeiro milagre. E só pode ser realizado por aquele que tem o poder e a autoridade de dar e tomar a vida de alguém. Ninguém, absolutamente ninguém, conseguiria fazer que a vida retomasse para alguém, a não ser aquele que é o dono da vida. Somente ele seria capaz disso. E Jesus já dava flashes do que iria acontecer definitivamente, quando ele caminhou entre nós. Certa vez, um caixão passava e uma mãe chorava. Jesus toca, rompendo as barreiras culturais daquela época, aquele caixão, ele levanta aquele menino de dentro daquele caixão e aquele menino volta a viver. A Bíblia diz que ele volta a respirar, ele volta a falar, ele conversava com Cristo, ele pega na mão do menino, entrega para a mãe e diz, toma teu filho. A vida voltou. Desesperador era a cena de Lázaro e as suas irmãs, quando viram que a vida acabou para aquele homem. E João capítulo 11 não descreve essa cena, Jesus chegando ali, e o desespero de Marta e Maria. Se o Senhor tivesse vindo antes, imagina as coisas que passou na cabeça daquelas mulheres. Morreu, já fazem 4 dias que ele está lá dentro, não tem nem jeito de entrar lá dentro mais. Jesus rompe qualquer impossibilidade humana. Ele diz, tire essa pedra. Ele chega na porta daquele lugar e diz, Lázaro, vem para fora. E para o susto de todo mundo, Lázaro vem. E ele volta a viver depois de 4 dias dentro daquele lugar. E eu confesso que eu nunca vi isso acontecer. E sou obrigado, ano após ano, obrigado no bom sentido, obrigado por mim mesmo, obrigado pela palavra de Deus, no bom sentido dessa palavra. Todo ano, parar nessa época do ano e refletir o que de fato significa a ressurreição, gente. O que isso implica na minha vida? Qual é o impacto disso? Porque vir aqui, cantar e falar sobre isso e isso não fazer diferença nenhuma na minha vida parece tão vazio. Parece tão estranho. A gente sai hoje pelas ruas, as igrejas estão todas reunidas, as músicas estão cantando, o pessoal está ali celebrando, mas o que de fato isso significa para mim e para você? Qual que é o impacto que saber disso faz com tudo que eu vivo? Na segunda, na terça, na quarta, quando você sair por aquela porta, quando os desafios da vida chegarem, o que Jesus tem para nos ensinar sobre isso? Jesus não deixou que a ressurreição virasse um mito ou uma lenda, como para muitos de nós ela se tornou. Porque quando nós falamos que acontece alguma coisa, mas o nosso coração ainda fica meio cético sobre aquilo, fica meio duvidoso, não consegue entender todas as facetas do que significa isso. Quando a gente parece que fala, sim, ele ressuscitou, mas não sabe o que significa isso. Parece que a história, que é a realidade, vai se tornando aos poucos uma história. Ela vai ficando vazia, vai se esvaziando, vai perdendo o impacto da profundidade do que ela realmente significa. Jesus não deixou isso acontecer. Jesus tinha uma obra para fazer. E as aparições de Jesus foram acontecendo naqueles dias. Jesus, por volta das 7 horas, apareceu para Maria Madalena. Você pode ler isso nos evangelhos. Ela estava chorando na entrada do sepulcro. Pouco depois apareceu para umas outras mulheres, estavam próximas ali também. Próxima no final daquela tarde, Jesus aparece para 2 discípulos na estrada de Emaús, não foi assim que a gente viu recentemente aqui? Ele apareceu para Pedro também.
Depois, 10 discípulos reunidos no cenáculo, como nós acabamos de ler, mas faltava no meio deles Judas e Tomé. Jesus na semana seguinte, quando eles estavam reunidos, aparece de novo agora, parece que a ênfase é Tomé. Tomé, você não crê? Espera aí que eu vou te mostrar. O importante é que quando você vai lendo essas histórias, você vai vendo que cada uma das aparições de Jesus tem um cuidado especial de Deus para fazer algo muito forte, muito impactante na vida daquelas pessoas. Jesus tinha um propósito para cada uma dessas aparições. Maria Madalena estava emotiva, chorava sozinha, desconsolada. As mulheres estavam fragilizadas porque aquela história do Messias parece que tinha chegado ao fim. Os discípulos de Emaús, entristecidos, frustrados, voltavam decepcionados. Pedro, naquela praia, estava confuso, estava perdido. Os discípulos no cenáculo estavam amedrontados. Tomé não conseguia crer. Tomé não conseguia acreditar. Ele viu aquele corpo pendurado naquela cruz. Como acreditar que ele saiu? Como acreditar que ele voltou a viver? Ele tinha carne, gente. Eu podia tocar ele. Ele era igual eu. Como assim? Eu não levanto dos mortos. O Senhor sempre tem uma palavra apropriada para cada um de nós, em cada circunstância da nossa vida. E Ele sempre faz questão de aparecer nos momentos de maior fragilidade do nosso coração. E Ele sempre vem fazer algo que você não consegue fazer sozinho. Que você não consegue fazer por si mesmo. E foi um pouco disso que aconteceu nesse dia no cenáculo. Os discípulos estavam ali, reunidos, com medo. E Jesus aparece com uma palavra de exortação. E parece que o texto vai nos contando alguns detalhes, porque a cena do que aconteceu ali foi uma cena incômoda no coração ao primeiro momento, mas depois foi uma cena de muita alegria, mas que terminou com um grande desafio de constrangimento. E eu queria desafiar você essa manhã a pensar um pouco nisso, porque de vez em quando a gente precisa de uma chacoalhada dessa. De vez em quando a gente precisa de uma cena como essas crianças cantando aqui para tirar a gente da zona de conforto. De vez em quando a gente precisa olhar para a morte e para a vida para entender a grandeza do que a gente tem na nossa casa, nos nossos dias, as bênçãos que não param de chegar e que às vezes a gente nem as enxerga. Às vezes precisa de uma chacoalhada de Deus para a gente falar: para com a mediocridade desses pensamentos que só reclamam e começa a enxergar a vida e o tamanho da vida que Jesus tem para cada um de nós, se você crê de fato que Ele ressuscitou. Foi um pouquinho disso que Jesus fez naquele dia. E quando a gente olha para esse texto, uma das primeiras coisas que me chama a atenção é isso. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Eles estavam com as portas trancadas. Eles não abriram para qualquer um. Talvez tinha até que falar uma senha para entrar naquele lugar. Eles não conseguiram sair de dentro daquele cômodo. O coração deles estavam pesados. Mas uma coisa que me impressiona aqui é que Jesus não precisou bater. Jesus não precisou gritar. Jesus não pediu permissão. Ele simplesmente entrou. Porque quem é soberano e governa sobre todas as coisas é Deus e não nós mesmos. Você pode achar que você tem que dar permissão para Jesus fazer alguma coisa na sua vida. Querido, você não tem que dar permissão para Ele. O que a gente faz é pedir misericórdia e clamar pela presença dEle. Mas quem vai, quem vem, quem entra e quem se coloca do nosso lado, sem precisar bater, é o próprio Cristo. E parece que isso nos invade, não parece?
Porque nós estamos numa geração que quer dar permissão para tudo. Eu faço o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Se eu não quiser, eu não faço. Se eu não quiser, eu não vivo. E se eu não quiser deixá-lo entrar, ele não entra. Só que as coisas com Jesus não é assim. A gente às vezes acha que nós temos toda a autonomia, mas de repente a gente vê Jesus entrando por aquele lugar, tão protegido por uma fechadura, tão protegido por uma porta trancada, e ele está lá, simplesmente ele aparece lá. Não era um fantasma, gente. Não era. Não era um fantasma branco, como algumas ilustrações que a gente vê por aí, que brilha uma luz assim que ninguém consegue enxergar para ele, e que se você fosse tentar abraçar, imagina eu que gosto de abraço, se fosse um fantasma eu não ia poder nem abraçar Jesus, está louco? Não, era gente, era carne, você conseguia tocar, não foi à toa que Jesus mostrou as feridas, toquem aqui, mostrou o lado onde ele foi perfurado, toque aqui. Jesus era real, em outros momentos que ele apareceu, ele comeu junto com eles. Jesus estava num corpo, um corpo de verdade. Esse corpo que é o mesmo corpo que ele se encontra até hoje. O corpo de Jesus real, só que glorificado. É como o nosso corpo, mas agora totalmente transformado, redimido, glorificado. Jesus aparece lá, surge no meio deles, apesar das portas trancadas. Agora presta atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que significa isso para mim? De forma rápida, objetiva. É que na sua vida e na minha vida, Jesus surge de repente em várias circunstâncias. Várias. No momento que você menos espera, ele está lá. Mesmo que você não enxergue, mas ele está lá. E sabe o que é mais impressionante? Jesus chega onde ninguém consegue chegar. Jesus acessa os lugares que ninguém consegue acessar. Não existe porta que possa estar trancada para que ele entre. Não existe nada que possa o impedir. Não existe um lugar onde Jesus não entre. Nenhum conselheiro, terapeuta, psicanalista consegue acessar os lugares onde Jesus consegue acessar. Ele pode surgir onde nenhum médico ou avanço científico consegue acessar. Ele pode entrar onde ninguém consegue penetrar. Não existe porta trancada para Jesus Cristo, meu querido. Não existe coração duro o suficiente. Não existe pessoa obstinada o suficiente. Quando o plano de Deus tem que se concretizar, ele simplesmente vai. Isso para mim é um consolo. Porque tem momentos que eu olho para o meu coração e falo assim, meu Deus, por que tudo está tão bagunçado aqui dentro? Por que esse medo, essa incerteza, essa ansiedade, essas coisas difíceis de lidar estão aqui dentro? E é como se a gente sentisse um toque no ombro e falando no nosso coração, lá no fundo, meu filho, eu estou aqui com você. E mesmo que você não saiba explicar, eu sei o que está acontecendo com você. Ele é o abraço naquele momento difícil de solidão. Ele é o consolo quando as lágrimas não param de rolar do nosso rosto. Ele é uma certeza que aquece o nosso peito e faz a gente ter a convicção de que a gente não está sozinho. Jesus venceu a morte e nada, absolutamente nada, pode impedir o que ele tem para fazer na nossa vida. Não existe lugar inacessível para Jesus. Então grave isso na sua mente essa manhã. Se o seu filho ainda tem um coração duro e obstinado, está longe da realidade de tudo isso que a gente está vivendo aqui, não existe porta trancada que Jesus não entre. Não existe lugar que Jesus não acesse. Não existe situação que impeça o Rei dos Reis, ressurreto e vivo, de acessar e reinar. Essa é a primeira coisa que eu queria que você gravasse essa manhã.
Mas eu olho para esse texto e vejo que Jesus entra, se coloca no meio deles. E uma frase me chama a atenção também. Eles estavam ali reunidos a portas trancadas porque estavam com medo. Claro que eles estavam com medo, gente. É óbvio que eles estavam com medo. Eu e você estaríamos com medo. O líder dele acabou de ser crucificado como uma ameaça ao imperador romano. O líder dele estava sendo caçado por todos os religiosos judaicos daquela época. A grande classe judaica estava caçando aquele homem com a própria unha. É óbvio que eles estariam com medo. O medo é totalmente compreensível. Gente, o medo é humano. O medo faz parte da nossa humanidade, faz parte disso que a gente vive. O medo era real. Mas o medo paralisa. Você já percebe que quando a gente tem medo, a gente paralisa? Quando a gente não sabe para onde ir, porque o medo cercou o nosso coração, parece que a gente não consegue avançar, mas não consegue voltar. A gente não consegue falar. A gente não consegue gritar e pedir ajuda. É aquele famoso e terrível sonho quando você está sonhando algo muito ruim te perseguindo e você tenta gritar, mas não sai som da sua voz. É o que o medo faz com cada um de nós. Jesus tinha falado para eles, eu vou ressuscitar, não tinha? Quantas vezes a gente vai lendo a história e Jesus está falando, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado, ele vai ser torturado, ele vai morrer numa cruz, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Eles sabiam. Jesus falou isso inúmeras vezes com eles. Mas quando aconteceu, eles ficaram completamente paralisados. Eles se trancaram e eles começaram a se deixar ser envolvidos pelo medo da perseguição. É lógico, a qualquer momento alguém podia bater naquela porta para levar eles para a cruz também. Não levou Jesus? O que impediria de levá-los também? Isso não dá medo? Eles tinham medo da difamação do povo. O que eles vão falar de nós? Porque agora tem um burburinho aí no meio da sociedade falando que a gente roubou o corpo de Jesus. Tem uma mentira que eles inventaram aí, estão disseminando que o corpo dele foi roubado. O que eles vão fazer com a gente por ter roubado esse corpo? A nossa vida acabou, e meu filho, e minha mãe, e minha casa, meu trabalho, e minha vida. Pensa tudo o que passou na cabeça daqueles homens. Medo de julgamento. Medo de ouvir o que Pedro ouviu. Você é um deles. Olha o jeito que você fala. Você não faz um monte de coisa? Com certeza você é um deles. Querido, nós temos os mesmos medos hoje. Os mesmos. Em proporções diferentes, porque a vida mudou e nós não estamos lá naquele momento. Mas nós também temos medo de ser perseguidos. Medo de ser ameaçados, escarnecidos, zombados, machucados, injustiçados. A gente tem medo de ser difamado. A gente não quer ser visto como fanático religioso, como fundamentalista religioso. A gente não quer ser visto como um reducionista, sabe? Que espiritualiza tudo. Aquele cara estranho, aquela mulher esquisita que parece que vive num outro universo. Parece que... A gente não quer isso, quer? Você não tem medo de chegar no trabalho e de repente as pessoas começarem a te olhar de cara torta porque você fala que você é crente? Você não tem medo de, sei lá, estar andando com alguém e a pessoa falar assim, nossa, não dá, cara. Você vive em outro planeta. Esse negócio de ir para a igreja todo domingo, esse negócio de dobrar o joelho e orar, você está falando com quem? Que não te responde, que você não vê. A gente tem medo de ser julgado. Medo de ser questionado nas nossas fraquezas. Eu tenho medo todo dia quando eu subo aqui. Porque tudo que eu falo, parece que eu vivo uma vida perfeita e ela não é. Eu sou o primeiro a ter medo de descumprir tudo que eu prego aqui em cima. Eu sou o primeiro a ter medo de ser julgado pela minha fraqueza, pelo meu pecado. De ser achado num lugar onde eu não quero estar, com as minhas incertezas, com as minhas dúvidas, com as minhas dificuldades. Afinal de contas, eu sou gente. Medo.
Tudo isso, sabe o que faz com a gente? Nos coloca de novo em portas trancadas. A gente se tranca, a gente se tranca buscando um consolo talvez na religiosidade vazia, ritualística, fraca, no tradicionalismo ascético, no igrejismo, no legalismo, e aí a gente vai começando a viver uma vida trancado, a gente quer virar um gueto, a gente quer virar uma bolha, e a gente quer se trancar, sabe por quê? Porque no fim das contas a gente está com medo. Medo desse mundo, medo da sociedade, medo do que vão causar, medo do que vão fazer com a gente se a gente simplesmente dizer, sim, eu tenho fé. Eu tenho fé, ele ressuscitou. Fala isso para um cientista ateu. Fala isso para alguém que não consegue crer. Mas sabe o que Cristo quer? Ele quer que a gente reaja ao medo. De uma forma totalmente diferente, porque ele vence os obstáculos, ele vem ao nosso encontro, ele se coloca no nosso lado. E é assim, banhado de medo, que às vezes eu tenho as maiores necessidades da minha vida satisfeitas por Jesus. Sim, gente, não é uma ou duas vezes que eu me coloco diante de Deus e falo assim, Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo de não estar preparado para fazer o que eu tenho que fazer, medo de que essa igreja não cresça ou prospere em maturidade espiritual. Eu tenho medo que o orçamento não feche as contas, eu tenho medo que a frequência caia, eu tenho medo que os batismos não aconteçam, eu tenho medo que alguma coisa aconteça com aqueles que nós amamos, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo do que pode acontecer comigo, com a minha família. Não é uma, duas, três vezes que os meus joelhos vão para o chão dizendo para o Senhor, Senhor, eu tenho medo, medo, medo. A pergunta que eu queria fazer para você, assim como eu essa manhã, qual é o seu medo nesse momento? O que Jesus está dizendo aqui, com essa palavra, é como se ele estivesse sussurrando aos nossos ouvidos, eu venho aos meus quando eles estão com medo. Eu venho e me coloco do teu lado quando você está com medo. Eu não espero que você consiga se virar sozinha. Eu não quero que você tenha a imaginação de ter fé suficiente para encarar tudo isso. Eu simplesmente surjo de repente e venho ajudar os meus a terem fé suficiente para superar esse medo. Eu não sei do que você tem medo. Mas quando eu olho para esse texto e o que Jesus fez, eu aprendo que ele vem aos seus quando nós chamamos no meio do medo. E ele vem dizer mais uma vez essa manhã para essa igreja, o que está escrito em Isaías 41, versículo 10. Não tenham medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita. Eu o sustentarei. Esse é meu desejo, é minha oração para você, meu querido, nessa Páscoa. Eu oro para que você viva esse Jesus vivo e conheça o poder da ressurreição. E que quando você entender isso, o medo se dissipe do seu coração. E quando você olhar para alguma coisa na tua vida e falar isso é impossível, que ele apareça, mesmo com a tua porta trancada, e ele te mostre que não existe impossível para Deus. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas para a gente concluir tudo isso, a gente viu o que Jesus fez. Mas o que ele disse? O que ele falou naquele dia que nos desafia tanto nesse dia de Páscoa? E eu queria rapidamente mostrar 3 frases de Jesus que pode ressignificar e mudar completamente a sua Páscoa.
A primeira delas é essa. Jesus entrou, pôs-se no meio deles, no meio do medo, e disse o quê? Você consegue ler bem alto comigo, está em negrito? Paz. Essa palavra não é uma palavra qualquer. Para aquele que tem medo, a palavra paz significa muita coisa. Para aquele que está temendo, para aquele que está trancado, aquele que está desacreditado, aquele que está desconsolado, a palavra paz, ela significa muita coisa, e não é à toa que ela aparece nesse texto 2 vezes. Por 2 vezes Jesus faz questão de reafirmar essa frase: paz sejam com vocês, paz seja com vocês. Ele está dizendo algo que é sobrenatural, é um grande mistério, é um grande milagre. Mas é algo muito importante da gente notar nessa Páscoa, nessa ressurreição. Não somos nós que iniciamos a paz com Deus, é Deus que inicia a paz que nós temos com Ele. Você pode ser o cara e a mulher, você pode ser a criança, o jovem, o adolescente mais bonzinho da face da terra. Você pode ter todas as justificativas e desculpas da sua vida, você pode tentar fazer de tudo, mas não é você que toma essa atitude, é Deus que traz paz ao nosso coração. É Deus que derrama essa paz na nossa vida. Efésios capítulo 2, versículo 14 diz assim: porque Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Essa é a paz que Jesus vem e oferece para aqueles discípulos. Mas como que ele fez isso? Presta atenção, gente. Isso aqui é muito importante. Paz seja com vocês. Olha o versículo 20. Tendo dito isso, o que ele fez? Mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus está olhando nos olhos dos seus discípulos e dizendo assim: sabe por que vocês têm paz? Sabe por que vocês podem ter paz de novo? Porque eu sofri. Porque eu derramei o meu sangue. Porque todo o sofrimento que era teu, eu já paguei nessa cruz. Jesus mostra as feridas, mostra o seu sofrimento, mostra as suas cicatrizes, mostra o que fizeram com ele, mostra o preço caríssimo que foi pago na cruz para dizer: por causa disso, vejam, eu sou aquele que morreu, eu sou aquele que vocês negaram e abandonaram, eu sou aquele que foi traspassado pelas suas transgressões, e a razão pela qual eu posso lhe oferecer paz é porque com o meu sangue eu cobri todo o seu pecado. Olhem, vejam as minhas feridas. Não tem como duvidar. Cristo é a nossa paz. O motivo de alegria encharcou os discípulos naquela hora. Quando eles viram, quando eles olharam aquilo, eles se entenderam e eles se alegraram, porque eles compreenderam que realmente era o Senhor. E Jesus parece que faz questão de voltar e dizer: paz, então paz seja com vocês. Olha aqui o que eu fiz. O que significa essa paz, querido? A paz que é fruto da obra de Cristo. Se você não entender isso, é como se você não entendesse nada do que eu estou falando aqui. Nós tínhamos uma grande guerra com Deus, causada pelos frutos que o pecado teve na nossa vida. A Bíblia fala que os nossos pecados nos separavam do nosso Criador. Nós não tínhamos acesso. Não tinha como conviver santidade total de Deus com o pecado da humanidade. Uma separação, um abismo aconteceu entre nós. Mas Jesus paga o preço da justiça e santidade de Deus naquela cruz e paga a nossa dívida. E quando Ele faz isso, Ele nos reconecta de novo com o Deus Criador. E agora, em Jesus Cristo, nós somos unidos com Ele, na glória e na majestade do que Ele é. Nós temos paz com Deus. E isso significa que quando você fechar os olhos aqui, para a tua história,
você pode ter a certeza que você vai abrir, se crer em Jesus Cristo, na eternidade. Nós não temos somente um Deus criador de todas as coisas, nós temos um Pai de amor que nos salvou. Nós também temos paz entre os outros que são salvos com Cristo. Se você entender a mensagem da ressurreição, uma das coisas que deveriam motivar o nosso coração é parar com as nossas guerras. A gente se degladeia tanto um com o outro, enquanto ele, o amor em pessoa, disse: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o seu próximo como você mesmo. E em João ele diz: como eu amei vocês. Para que passar o pouco que nós temos aqui da vida brigando e se degladiando um com o outro? Para que viver essa guerra dentro de casa e fora de casa, enquanto Jesus nos dá a sua paz? Para que grito? Para que briga? Para que discussão? Para que eu querer ser maior que você? Para que eu querer ter razão acima de você? Por que eu quero me sobressair a alguém achando que eu sou melhor que essa pessoa? Enquanto a Bíblia nos mostra que esse amor que ressuscitou nos tornou iguais diante de Deus, um só diante do Pai. Cristão, pare a guerra, porque Ele nos deseja paz. E essa paz só vai chegar lá fora o dia que ela começar aqui dentro. Isso só vai ser visível para o mundo, como a palavra fala: quando vocês se amarem, o mundo reconhecerão que vocês são meus discípulos. Paz entre nós mesmos e paz com a nossa alma. Com tudo isso feito, nós temos paz com aquela culpa terrível que existe dentro de nós. Hebreus diz: o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas. Quando você entende o que significa isso, você para com essa culpa e essa angústia dentro do seu peito e começa a tirar o foco de você. E entender que a ressurreição de Cristo nos coloca numa outra perspectiva de paz. De paz. Cristo é a nossa paz. Hoje de manhã eu queria que você voltasse para casa. Quando você for almoçar com a sua família, celebrar esse dia glorioso, que você colocasse uma coisa em evidência no seu coração, nas suas falas, nas suas atitudes, em tudo que você viver. Ele nos trouxe paz, gente. Ele abriu o caminho do amor, da graça, do perdão, da misericórdia. Chega de guerra. Chega. Está na hora da gente levantar esse estandarte, essa bandeira. E por onde a gente for, a gente carregar essa paz. Que começa com a nossa relação com Deus e transborda para a nossa relação com o próximo. Mas ele diz uma outra coisa importante. Porque depois de falar pela segunda vez, paz seja com vocês, e dizer assim como o Pai me enviou, eu os envio, ele diz assim: e com isso, soprou sobre eles e disse, o que está escrito ali? Recebam o Espírito Santo. É curioso ver isso aqui. Porque a gente, quando olha para esse amor que a gente precisa viver, a primeira coisa que a gente pensa, e eu acho que você deve ter pensado isso, como eu já pensei: eu dou conta? Não. Mas eu dou conta de perdoar? Eu tento. Consigo? Nem sempre. Às vezes perdoar uma mentirinha, se é que ela existe, né? Não sei se existe mentirinha e mentirona, né? Às vezes perdoar uma coisa que é simples, talvez até seja fácil, sabe? Alguém te orou de cara amarrada, você falou assim: nossa, olha o jeito que a pessoa me olhou. Aí você leva, vai emburrado e amargo para casa, vira um inferno na sua vida aquela semana por causa de um olhar torto. Perdoar isso às vezes é fácil.
Mas perdoar coisas da vida que são terríveis, como abusos que a gente sofre durante a nossa caminhada, seja físicos, emocionais, sexuais. Perdoar a violência, seja verbal ou física. Perdoar o preconceito, o desprezo. Isso não é tão fácil, gente. Isso não é tão fácil. A gente é capaz de carregar essas coisas para a vida durante todos os nossos dias aqui. A gente é capaz de deixar isso guardado no nosso coração, num cantinho, e cultivar, e parece que horas e horas a gente volta para poder ver se está ali mesmo, se ainda dói, se ainda causa aquela dor, aquele espanto. Se eu lembrar daquela cena, será que eu vou ser ferido de novo? Parece que a gente faz questão de remoer isso horas ou outras na nossa vida. Ou não fazendo questão, isso vem à tona. Não é tão fácil. Mas essa frase aqui mexe com o meu coração. Porque em nenhum momento Jesus disse que nós daríamos conta. Em nenhum momento, muito contrário à teologia que nós temos visto pregada por aí, uma teologia coach esquisita, que fala que você é o centro de todas as coisas, que você dá conta porque existe um poder que está dentro de você, o que não é verdade, mas não é esse o foco. Jesus nunca disse que você daria conta. Jesus nunca disse que você, por você mesmo, pelas suas mãos, pelas suas pernas, daria conta de fazer isso. E é por isso que naquele dia ele chega para os seus discípulos e diz: para vocês darem conta, recebam o Espírito Santo. Vocês só dão conta de amar porque eu estarei com vocês. Vocês só darão conta de perdoar porque eu estarei com vocês. Vocês só darão conta de abraçar seus inimigos, orar pelos que te perseguem, perdoar as coisas mais terríveis dessa vida porque eu estarei em vocês. É a autoridade, o poder que nos capacita a fazer o que sozinhos nós não conseguimos. Sim, você consegue perdoar, porque o perdão que flui de você vem de Deus. Sim, você consegue amar, porque o amor que flui de você vem de Deus. Cesse a guerra e entenda que o dom do Espírito Santo, para aqueles que creem em Jesus, te chama a sair por esse mundo carregando e levando essa paz de Deus para os homens. Ele te capacitou com tudo que você precisa. A Bíblia fala todas as coisas que nós precisamos para a vida de piedade que Deus deseja e espera de nós. Elas já nos foram dadas. Não existe desculpa, queridos. Não existe desculpas. E é por isso que Jesus aparece. E é como se Jesus encenasse uma parábola naquele dia com seus discípulos. Eu não sei se você se lembra quando a gente vê essa cena na Bíblia. Se você abrir a Bíblia no primeiro livro, Gênesis, capítulo 2, do barro Deus forma o homem. E quando forma o homem, ele sopra. E o que ele sopra? Vida. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? A nova vida começou, gente. A nova vida começou. A guerra acabou. O reino chegou. E agora vocês vão sair dessas portas trancadas. E agora vocês vão continuar o que eu comecei. E agora vocês vão abraçar os que não foram abraçados. Vocês vão curar os que não foram curados. Vocês vão levar e proclamar a palavra de Deus onde ela não chegou. Agora o que eu não fiz, vocês farão em mim, comigo, por mim. Agora são vocês. Então a vida eu estou dando para vocês. O sopro está com vocês. O Espírito Santo estará com vocês. Não existe desculpa. Nós fomos capacitados com absolutamente tudo para viver esse amor. Tudo. Mas eu queria terminar com essa frase. Porque aquele dia foi icônico para esses homens. Assim como esse dia pode ser icônico para você. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio.
Nós não recebemos o Espírito Santo e o poder de Deus e a salvação e a vida eterna e as bênçãos de Deus, a paz com Deus, o amor de Deus, a graça e a misericórdia todos os dias, simplesmente para a gente sentar no sofá e falar, ó, quão boa vida eu tenho. Em nenhum momento Jesus disse, pode ficar aí, deixa essa porta trancada que é mais seguro. Se o soldado bater, não abram. Vamos criar uma senha, se alguém bater tem que falar isso. Jesus nunca disse para eles ficarem lá. Jesus chacoalha aqueles homens com a verdade do Evangelho. Jesus dá um chacoalhão, incomoda aquelas pessoas que estão com medo, presas naquela porta, duvidando do que estava acontecendo, com medo de tudo que estava à sua volta. É como se Jesus tirasse todos da zona de conforto. Eu quero que vocês vivam no mundo como os meus representantes, então saiam daqui. Meus embaixadores, levem essa paz, tome o meu poder sobre vocês, glorifiquem o meu Pai com as atitudes de vocês, vão do jeito que Deus, o meu Pai, me enviou, agora eu estou enviando vocês. Para quê? Ah, pastor, o que é a vida, afinal de contas? Se não dormir tarde, rolar o dedo no celular, acordar bem cedo, voltar para o trabalho, sofrer 5, 6, para alguns 7 dias da semana trabalhando muito. E quem sabe se eu tiver alguma sorte ou for um bom administrador, eu junte uma grana, construa um castelo, um império, uma casinha, compre um carro, tenha meus filhos. Será que a vida é isso? Porque é assim que a gente vive. A impressão que eu tenho é que é assim que são os nossos dias. Todos os dias a gente deita e acorda. Deita e acorda. E o sentimento no coração é sempre o mesmo. Tudo de novo. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus disse, enquanto você vai acordar na segunda-feira, levante com uma certeza no seu coração. Sabe o trabalho que você está vivendo agora? Eu te coloquei lá. Sabe a família que você está vivendo? Fui eu que te dei. Sabe a casa que você mora? Eu trouxe essa casa para você. Quem escolheu o bairro que você está morando não foi você. Você pode até parecer que foi, mas fui eu que te coloquei ali. Sabe o vizinho da tua direita? Você teve, por um acaso, você conseguiu escolher quem ia morar do teu lado? Fui eu que coloquei ele ali. Sabe aquela pessoa que levantou contra você na empresa? Não se assuste. Não se assuste com isso, porque isso faz parte do meu plano. Não se assuste quando aquele exame chegou com aquele resultado. Isso faz parte do plano. Isso faz parte do que eu estou fazendo. Isso faz parte do que eu estou construindo. O que importa para mim é o seu coração. O que importa para mim é o que você está enxergando do que realmente é a vida. A vida não se resume em conquista, sucesso e fama. A vida simplesmente é vivida de fato quando ela é vivida nos propósitos e nos significados que Deus fez. Porque Ele criou a vida. Então Jesus olha para aqueles homens amedrontados e diz, saiam daqui. Vocês não precisam ter medo do romano. Vocês não precisam ter medo do judeu. Vocês não precisam ter medo de ninguém te julgar. Eles vão fazer isso. Mas saiam daqui e amem. Amem. Eu os envio. Gente, não tem uma palavra pastor ali não, você está vendo? Assim como o Pai me enviou, eu envio os pastores. Eu não consigo enxergar isso ali. É porque não se trata de pastor, nem de presbítero, nem de diácono, nem de líder. É você. Agora presta atenção. Ele nos envia assim como o Pai enviou ele. Enviou ele para vir aqui, caminhar entre nós, proclamar a salvação de Deus, o evangelho da paz, amar como ninguém amou. E isso lhe custou a vida.
E é por isso que o próprio Jesus disse: se você quiser ganhar a sua vida, você vai perdê-la. Você precisa perder a sua vida para ganhar realmente a vida de Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus olha para aqueles homens e derrama sobre eles essa palavra, eu acredito que o medo foi dissipado, a alegria tomou conta, um incômodo chegou. Mas tem uma frase que eu fico ali tentando entender, né? Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Que forte isso, né, gente? Quem perdoa pecado? Deus. O que significa isso que Jesus está falando para aqueles homens? E aqui vem a beleza do envio de Cristo. Porque Jesus está dizendo para aqueles homens, como ele já disse lá em Mateus 18 uma vez, que a igreja tem nas suas mãos a chave do reino dos céus. Não sei se você já ouviu isso. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Por quê? Do que se trata tudo isso? Agora nós perdoamos pecados. Nós quem? O que Jesus está dizendo aqui, queridos, é que uma autoridade foi repousada sobre a vida da igreja. Uma autoridade que não é individual, mas é coletiva. Uma autoridade do povo de Deus. Uma autoridade que é só nossa, aqueles que creem de fato em Cristo Jesus. A autoridade da proclamação da salvação àqueles que creem. Nós somos os canais de Deus para proclamar a verdade do Evangelho, que através do Espírito Santo gerará fé naqueles que Deus salvará, e os pecados serão perdoados, ou não. Mas quem são os canais para isso acontecer? Você. O contexto aqui é de evangelismo. O contexto aqui é de proclamação. O contexto aqui é: saia dessa porta trancada e fale. Cristo ressuscitou. Proclame. E aqueles que ouvirem serão salvos. Quando você está no teu trabalho, você tem medo de ser julgado. Se você dizer misericórdia. Linguagem de crente é fácil de reconhecer, né? Não é? Se falar um em nome de Jesus no meio de uma reunião, às vezes você fica com medo disso acontecer. O que vão fazer comigo? Eu estou misturando as coisas. Tem jeito de separar, gente? Você é um enquanto está trabalhando e outro enquanto está aqui? É isso? Tem jeito de separar? Quantas caras a gente tem? Ele nos mandou para lá. Ele nos mandou no meio dos desafios da vida. Ele nos mandou naquela conversa difícil. Sabe aquela conversa, marido e mulher, quando senta na cama, bate a mão assim e fala assim: vem cá. Você fala assim: morri. Sabe quando o filho chega desesperado em casa porque fez uma besteira na rua, e aí ele senta do teu lado pálido. E você fala assim: fala. O que você aprontou? Ou quando você descobre que ele está fazendo alguma coisa que ele não te contou? Sabe aqueles momentos terríveis, quando tudo vira um caos de ponta cabeça? É para isso, é para esse lugar, é para esses momentos que Deus te dotou de autoridade para dizer: chega de guerra, gente. Vamos resolver as coisas. Mas vamos entender que o propósito e o significado da nossa vida não é conquistas e sucessos. É viver a vida que Jesus ganhou naquela cruz. E viver o amor transbordante com cada um que Jesus colocou do teu lado. O que é Páscoa para mim? Qual é o impacto da ressurreição na minha vida, na vida que eu vivo? Eu entendo que Deus trouxe paz para o meu coração. E essa paz, ela chega nos piores momentos da minha vida. Quando o próprio Jesus se coloca do meu lado e diz: eu estou com você.
E ali o medo vai embora. Eu creio que olhar para essa frase, ele vive a entender que o Espírito Santo foi soprado sobre o meu coração e a minha vida. E que eu estou aqui hoje falando com vocês, não foi porque eu escolhi, não. Foi porque ele disse, vai. E por mais que as minhas pernas tremam, e um frio na barriga suba todos os domingos que eu subo nesse púlpito, é como se eu escutasse Deus dizendo para mim, abre a tua boca e fala. Ele capacita a gente com tudo que a gente precisa. Para que no fim a gente entenda que o significado da vida não é viver os nossos prazeres e as nossas regalias, mas é ir para amar como Ele amou e viver como Ele viveu. Por isso, assim como o Pai o enviou, Ele nos envia. Quando você sair por aquela porta, que você tenha isso muito, muito, muito forte no teu coração. E que você saiba que essa semana vai começar. Sim, desafios virão. Mas que Ele te deu autoridade suficiente para proclamar a palavra dEle. Onde você estiver. Onde você estiver.